Fala pessoal, tudo certo? Eu estou aqui hoje com esse equipamento do nosso amigo Bruno. Ele ganhou numa rifa, cagado. É uma Neptune DMR, é uma Neptune 10 Plus, uma configuração para DMR, estoque fixo, um handguard e um halter maior, um cano interno maior e uma preparação de mola original maior também para que o equipamento tenha um FPS, um joule maior. O Bruno trouxe esse equipamento para mim fazer uma preparação e pôr ela realmente para jogo. Eu vou dar uma cronada agora na BBS.40, que é o equipamento que ele vai querer utilizar. Lembrando que eu faço a aferição e a regulagem na BBS em que o jogador vai utilizar, porque como a gente mora numa área muito fria, com bastante vento, eu não crono na BBS.20 porque ela dá muita oscilação, até por conta dos cronos de um operador ser uma métrica e outro serem outra. Então eu já faço a cronagem diretamente no equipamento da BBS que ele vai utilizar. Então ela é original e vamos para a transformação. Então galera, vamos começar o processo de desmontagem do equipamento. A gente remove o primeiro pino central que segura o upper e o lower. Quando a gente vai fazer a remoção da parte de baixo do lower, a gente tem que ficar atento com a parte de cima da gearbox, ela possui uma travinha. Então a gente evita forçar o charge handle para trás para não cansar aquela mola interna, tá? Feita a remoção, a gente retira o segundo pino guia, o parafuso central que segura o magazine, né? Fazemos a remoção do motor, bem simples, ele tem um pininho que a gente puxa ele e o motor já fica totalmente livre. Soltamos o polo positivo e negativo, tiramos os 4 parafusos do pistol grip, eliminamos o pino central, né? Que é o pino do gatilho. Aliviamos o peso do kit interno soltando a guia de mola, né? Que ele tem saque rápido na linha Neptune. Fazemos a remoção dos parafusos da gearbox. Lembrando, é um equipamento de airsoft, a gente nunca precisa forçar demais na pressão, então não tem nenhum tipo de segredo a remoção. Fazemos a aferição de peça por peça, né? Durante a desmontagem, lembrando que a linha Neptune, não só a linha Neptune, mas vários equipamentos de airsoft, eles vêm com excesso de lubrificante e graxa, justamente por conta do meio que eles vêm para gente consumidor final, né? E como a gente faz essa remoção? Eu utilizo uma solução química, né? O famoso thinner, mas eu uso um thinner diluente com um composto um pouco mais baixo. Ponho as peças em metal, lembrando, as peças em metal, né? Nessa solução. Eu faço a remoção da tinta dos trilhos do pistão para que a gente consiga um deslize melhor, né? Sem evitar travamento ou qualquer tipo de surpresa que possa acontecer. Esses novos equipamentos, essas novas gerações da Ross, eu não sei explicar para vocês o motivo, mas a tinta que eles estão usando dentro da gearbox, ela é bem vagabundinha, tá? Caiu um pingo de thinner na peça, já começa a soltar a tinta. Então, esse processo que eu estou fazendo, eu uso uma escova de aço, pouquinha solução química, tá? Justamente para evitar respingar nos outros componentes. Faço a limpeza dos rolamentos com uma solução de limpa-contato eletrônico. Aí a gente faz a remoção de toda a graxa das partes de metal. Vocês conseguem ver o estado que ficou
o thinner, né, a aguinha toda contaminada com graxa, né. A gente faz a conferência de peça por peça sempre. Atenção, gente. Como são coisas minimalistas, a gente tem que ficar atento em cada detalhezinho. Como a cabeça de polímero, né, a cabeça de cilindro também, a gente tira o o-ring de vedação antes de fazer a limpeza, tá? Porque o thinner, ele não se dá muito bem com borracha. Então, para evitar danificar a peça original, a gente tira ela antes da limpeza. Após a gente fazer essa limpeza das engrenagens, a gente vai para os rolamentos, sempre com muita atenção, tá? Porque a gente está falando de rolamento, então a gente limpa realmente com cuidado, tá, pessoal? Como eu digo para a maioria, o equipamento de Airsoft, ele é tão delicado quanto um equipamento real. Então, se uma peça não estiver em conjunto com a outra, vai dar ruim. Após feito essa limpeza, eu tenho o costume de fazer um lixamento, um polimento de todas as engrenagens, tá? Eu tenho uma Dremel, uma micro retífica, e eu faço um trabalho de lixas com ela. Eu uso uma 320, uma 420 e uma 600. Então eu vou diminuindo a gramatura para ir refinando o polimento. Para que serve esse processo de lixas? Eu vou dizer que para mim é um toque, digamos assim, que eu possa ter, porque as engrenagens, elas ficam bem oxidadas com o tempo, ela fica com uma cara de metal velho. Então eu gosto sempre de deixar o equipamento com aspecto de novo, para que a gente consiga observar cada detalhezinho do seu funcionamento, para ver se alguma engrenagem está raspando em alguma outra coisa, alguma coisa assim. Então eu gosto de deixar ela sempre brilhando, vamos falar assim, né? Ela bem polida. É um processo bem simples, tá? A gente só conecta ela na Dremel. Eu ponho ali numa rotação de número 2, 3, dependendo do caso, e venho fazendo cada lado com a lixa, o polimento que é necessário. Falar para vocês que esse tipo de situação eu fiz vendo uns vídeos de um colega de área, um Lorde Armeiro. Não sei se esse vídeo vai chegar a ele, mas desde já quero deixar um agradecimento a ele pelo conhecimento transmitido, né? Porque conhecimento é assim, é feito pra gente passar. E o intuito desse vídeo é mostrar para vocês como é que é o funcionamento, como é que funciona a parte de manutenção e customização, né? Muito conteúdo hoje em dia é pago. Esse vídeo eu estou fazendo de maneira mais acelerada, justamente para mostrar o passo a passo, que não é algo simples também, tá? Não é algo complicado, mas não é simplesmente tirar as engrenagens e limpar. Eu faço a remoção de todas as esquinas vivas, tá? De cada parte em metal, tanto do eixo do motor, como da cremalheira em metal do pistão, tá? Fazendo essa remoção, a gente evita futuros travamentos por conta de equipamento trabalhar, digamos, de uma maneira torta, não sei se seria a palavra adequada, mas enfim, eliminando as esquinas vivas, a gente evita um futuro tipo de problema no sistema das engrenagens, né? Aí agora eu vou fazer o polimento de cada peça por peça. Eu começo com o cilindro, eu uso uma pasta de polimento número 2.
Eu uso a parafusadeira com uma bucha de algodão. Faço a remoção do roll-up, do bucking, para fazer o polimento do cano. Que, por sinal, esse equipamento estava bem sujo. Fazia tempo que eu não pegava um bucking tão sujo de graxa quanto a esse, mas é o excesso de lubrificante que a fábrica opta em pôr para evitar o desgaste das suas peças. Eu nem digo que eles estão errados, não digo que estão certos, mas também não digo que estão errados, porque o que importa é a longevidade do teu equipamento, correto? Após isso, eu tenho uma vareta de limpeza com estopas de polimento, pasta de polir número 2 e ponho a parafusadeira para trabalhar. Lembrar o pessoal, nunca deixe muito tempo girando num local só, tá? Para evitar de comer com o cano por dentro, lembrando que ele é latão, então tem que ter um pouquinho de atenção nessas partes, né? Limpo o cano por fora, tiro aquele excesso de sujeira. Após isso, eu tiro as minhas engrenagens daquela solução química e vamos pro shimmy da gearbox. É uma das partes mais legais e chatas ao mesmo tempo. O que torna esse processo chato é repetitivo, né? A gente tem que desmontar e montar a gearbox várias vezes, mas é um processo que é necessário, tá, pessoal? O shimmy é a parte mais importante, eu diria, da manutenção. A gente começa sempre com a engrenagem inferior, né, que é a primária. Eu sempre opto por usar arruelas com marcações, então eu começo vendo a gearbox sem arruela nenhuma, vejo a folga se é muito, então eu me baseio pelo olho. Como esse equipamento, a folga era considerável, eu comecei com uma arruela de 0.5 embaixo, lembrando que todas elas vai ter que seguir esse padrão quando tu começa um shimmy. Se a primeira engrenagem é 0.5, opte por manter todas as outras na mesma nomenclatura. O shimmy superior da parte de cima vai oscilar bastante, mas a inferior a gente deve manter exatamente igual, porque é o coração, digamos assim, do sensor, né? Se a gente altera a altura ali embaixo e altera a configuração, vai dar probleminha no sensor da placa de gatilho. Então, é feito todo o shimmy das 3 engrenagens, eu uso um óleozinho de motor de carro mesmo, né? Nos rolamentos, apenas uma gotinha em cada rolamento. Faço o teste com a mão, né? Giro para ver se está bem livre, bem solto, não tem nada pegando. Porque se você sentir no shimmy que tem algo enroscando, algo travando, nem monte o equipamento. Faça a conferência de novo, peça por peça, para evitar de, a hora que pôr o motor, moer as engrenagens. Feito isso, eu tenho essa bancadinha de montagem e desmontagem. Eu tiro as arruelas de shimmy, ponho cada uma na sua posição para lembrar depois da montagem. Venho com uma solução de dry lube, né? Eu uso a linha WD-40. Tem que ser o dry lube nas partes em metal. Eu dou um banho em cada peça das engrenagens com o dry lube. Ele vai criar uma película. Ele vai funcionar como uma camada isolante que após secar, né, esse não vai expelir resíduo. Então, para dentro da gearbox ela é uma maravilha, porque ele não vai ficar jogando óleo nem graxa nos componentes eletrônicos, né? A gente vem com um cilindro, eu uso graxa de silicone 100%, tá, pessoal? A graxa de silicone eu venho aplicando no cilindro.
eu venho pegando todas as partes em plástico que vão ter contato com metal e eu uso a famosa graxa branca. E eu ponho pouquinha coisa, tá, gente? A graxa branca na parte interna do pistão e nas laterais. Na parte interna, pois vai ter contato com mola, e nas partes laterais, pois vai ter contato com o metal da gearbox. Faço a remoção das quinas vivas também da gearbox, juntamente com a aplicação da graxa branca. Por que que você faz essa remoção? Cara, tudo é excesso de cuidado. Evitar de que o pistão trabalhe torto, de que arranhe naquela quina. Então, é tudo um tipo de cuidado a mais que eu tenho nos equipamentos. Nos O-rings de vedação, eu uso silicone 100% líquido. Somente nos O-rings. Eu ponho uma gota em cada O-ring e espalho com o dedo mesmo. Monto o kit de vedação, né? E faço o teste para ver se o conjunto está bem vedado, se não está vazando ar, se não está falhando, enfim. Esse processo, para quem não conhece ou nunca viu, eu estou fazendo um sistema R-Hope no equipamento. O que é o sistema R-Hope? A gente fabrica uma borracha, né, um petzinho de borracha de silicone e tampa a janela do cano. Por que a gente faz isso? Porque fazendo isso, a gente cria uma borracha na espessura e no tamanho exato da janela do cano, onde a gente cola com Tech Bond, Super Bond, algum tipo de cola instantânea para que ele fixe, né? Ele fixe não permanentemente, mas que ele tenha uma boa fixação, o que ele traz de benefício para você, jogador. O sistema R-Hope, ele vai ter um abraço uniforme, digamos assim, na BBS. Vários patches, várias marcas de bucking que possuem no mercado, eles têm formatos diferentes. Eles têm formato côncavo, triangular, quadrado. Então, muitas vezes, um leve desnivelzinho do cano já vai alterar a maneira em que esse bucking vai abraçar a BBS, dando problema de que a bolinha pode ir mais para a esquerda, mais para a direita e vice-versa. Fazendo o sistema R-Hope, além do patch de silicone ser muito mais resistente que a borracha do bucking, a gente consegue uma longevidade muito maior, muito superior para o sistema de precisão, porque o coração do equipamento, cara, é a precisão. Não adianta a gente ter um equipamento forte e ter um bucking de má qualidade, um sistema de alcance ruim. O hop-up, ele é responsável pelo backspin. Então, na minha visão, eu acho que o melhor upgrade é a tensãozinha no hop-up. E a gente fazendo isso, a gente mantém o bucking original, a gente remove a bolsinha, né, que vem dentro do bucking com lixa, né? A gente faz um trabalho de lixa e elimina aquele relevo, deixando o bucking totalmente liso para que ele trabalhe certinho em contato com o nosso sistema de precisão R-Hope. É um trabalho um pouquinho chato, tá, pessoal? Não vou negar. É um trabalho que exige um pouco de empenho, dedicação e principalmente paciência, tá? Essa parte, se tu não tem paciência, meu amigo, tu tá esferrado. São vários ajustezinhos e cola daqui e corrige dali. Mas assim, vale a pena você se empenhar, tá? E traz uma qualidade muito satisfatória. Feito isso, a gente deixa o cano secando o resto da cola no patch do R-Hope e vamos para a montagem. Eu começo pondo uma gota em cada rolamento por dentro, dessa vez
fixo a placa do gatilho eletrônico. Venho com as engrenagens que eu já tinha feito o shimmy, pegando suas devidas arruelas do shimmy e venho montando parte por parte. Essa parte é mais legal porque é a parte que a gente tá vendo o nosso trabalho criar forma, né? A gente tá vendo o todo, digamos assim. A gente consegue ficar atento a todos os detalhes que a gente deu no equipamento. Uma parada bem legal, gente, é essa base que eu comprei para suporte da gearbox. É muito bacana. Ela faz com que a gearbox fique parada, não deslize, né? Então facilita pra gente segurar gatilho, a trava do antirreverso. O pessoal deve saber aí que já mexe que a trava do antirreverso é um saco. A gente fixa ela, pula, fixa ela, pula, fixa ela, pula. Então com a trava do antirreverso no local e com esse kitzinho, eu simplesmente prendo essa travinha no lado e tá fixa. Não sai mais, não cai, não fica me atrapalhando, não fica me empurrando a engrenagem para cima. Venho com a tampa da gearbox, faço o fechamento. Lembrando, na hora de aparafusar, eu uso a mesma força que eu usei nos parafusos na hora do shimmy, tá? A gente não precisa arrochar. A gente simplesmente precisa dar um aperto bacana para evitar de que ela se abra com o tempo. Após isso, algo muito necessário é fazer o conferimento da placa de gatilho, se não tem nada pegando, né, que possa gerar um curto. Eu uso o polo de cada bateria em contato com a gearbox para ver se não tem nada fechando um curto, um fio esmagado ou alguma coisa assim, que essa parte é a mais delicada, gente, pois se na hora de fechar a gearbox eu acabei esmagando algum fio sem querer ou algum fio passou despercebido, rompido e está em contato com a gearbox, assim que eu fechar ela e conectar a bateria, cara, eu vou fechar um curto e eu vou queimar a placa do gatilho. Então é excesso de proteção, digamos assim, a gente conferir. Se eu tivesse visto que tinha apitado no meu multímetro, tivesse fechado curto, eu teria que abrir o equipamento e conferir de novo, parte por parte, para ver aonde pode ser que estava tendo esse contato. Após isso, eu ponho os meus tags de manutenção, marco a data, né, foi feita a manutenção, e venho remontando o equipamento de novo. Novamente, é aquela parte satisfatória que a gente vai vendo o equipamento criar forma e principalmente no meu caso a gente começa a ver a bancada mais organizada, sem peça para cá, sem peça para lá. Nesse equipamento, como é uma DMR, a única peça que eu substituí foi a mola. Eu optei por uma mola da ECA, que é um conjunto de mola que eu já uso há um tempo. Indico bastante a vocês. Não ganho nada para fazer propaganda pro pessoal, mas o que é bom a gente deve divulgar pra galera. Então não custa nada também ajudar os irmãos, né? Essa mola é uma de 500 fps, tá? Muita gente vai questionar o vídeo ou algo assim por conta do joule FPS que ela entrega. Vão dizer que é acima, que está acima do permitido, e etc e tal. O permitido, gente, cada região tem as suas regras básicas. Como na minha cidade, a gente usa um campo bem aberto, então a gente necessita que o equipamento tenha um alcance um pouco maior. A gente não vê mal em manter ela pouquinha coisa acima, pois o limite dela é 1.9 SDMR, né? E essa vai ficar com 2.2, se eu não me engano. Ela tá um pouco acima, sim. Porém, o jogador DMR,
ele em hipótese nenhuma pode avançar. Ele não pode rushar, ele não pode tentar contestar o objetivo carregando a DMR. Se o rapaz está jogando DMR e ele quer fazer a rouba-bandeira, ele tem que deixar o equipamento no local, pegar a pistola e sair correndo. Terminamos a montagem e seguimos para os testes agora. Bom, equipamento finalizado. Vou fazer o teste de crono agora. Lembrando que vai ser utilizado com bolinha 40. (349, 2.26 joules). Essa questão do joule e do FPS varia muito de campo para campo. Uma média nacional é de 1.9 joules para um equipamento de DMR. Tem gente que crona na 20, na nossa cidade a gente crona na bolinha que a gente utiliza, e esse equipamento vai ficar um pouquinho acima do permitido pelo fato da mola ser nova e porque a função DMR aqui a gente não permite que a pessoa avance em campo. Então esse equipamento basicamente ele está na teoria igual a uma sniper. Então o rapaz que vai utilizar esse equipamento ele não vai poder rushar, não vai poder avançar, ele vai fazer simplesmente a função de um DMR que seria igual a um sniper. Então tá aqui o equipamentozinho finalizado, equipamento muito bonito por sinal, silencioso e com uma ótima precisão. Para vocês terem uma noção do alcance, lá em cima, naquela árvore dupla, mais ou menos, ela tem 70 metros daqui, tá? Eu acerto sem mira com facilidade, né?